Quem já passou pela experiência de estar no começo de One Piece e escutar alguém falando sobre Haki, mas não tem ideia do que eles estão falando? Ou ver One Piece em algum lugar e ouvir alguém falando, fulano usou um Haki do rei, e aí você fica pensando, que viagem é essa, véi? Agora seus problemas estão resolvidos. Nesse vídeo eu vou explicar todos os tipos de Haki em One Piece. Você que não entende ou tá com preguiça de ver 1000 episódios do anime do Pirata que Estica. Eu sou a Dani e vem comigo nesse vídeo que tá muito legal. Haki é uma habilidade impulsionada pela força de vontade e pela energia espiritual. Todos os seres possuem Haki, mas apenas uma minoria está consciente de sua existência e muito menos ainda sabe como usá-lo. Em geral, ao despertar o Haki ocorre por meio de uma orientação adequada ou treinamento rigoroso, embora existam casos raros em que o indivíduo desperta ele espontaneamente, geralmente em situações de estresse extremo ou choque emocional. Além disso, é possível fortalecer o Haki com o tempo, principalmente quando o usuário se coloca em situações de combate contra oponentes significativamente mais fortes, forçando-se a superar seus próprios limites. Curiosamente, o Haki pode ser ativado mesmo quando o usuário está inconsciente, como ocorreu com Barba Branca, que utilizou o Haki da observação enquanto dormia para se defender do Ace. No entanto, o Haki não é uma fonte de poder ilimitada. Seu uso contínuo pode esgotá-lo temporariamente, exigindo um tempo de recuperação antes de ser reutilizado. Existem 3 principais formas de Haki: Haki da observação, Haki do armamento e Haki do rei. Embora o Haki do armamento possa superar as defesas de usuários de Akuma no Mi, ele não anula os poderes com água no Maru Karoseki. Haki da observação. Esse tipo de Haki dá ao usuário uma percepção além dos sentidos normais, permitindo detectar pessoas, emoções e até prever movimentos. Ele se divide em várias habilidades. Percepção de presença. Permite sentir a presença dos seres vivos, mesmo que estejam escondidos ou camuflados. O usuário vê suas auras como silhuetas coloridas, mas sem mostrar detalhes do corpo. Percepção de força. Torna possível avaliar o nível de poder dos outros. Isso ajuda a saber quem é forte, quem é perigoso ou se alguém domina o Haki. Percepção emocional. Permite sentir as emoções de outras pessoas, como medo, raiva ou calma. Porém, pessoas com um ótimo controle emocional conseguem disfarçar isso. Percepção de intenção. O usuário consegue prever os próximos movimentos do oponente, lendo suas intenções antes que ele haja. Isso facilita esquivar ou contra-atacar. No entanto, ataques feitos por instinto ou sem intenção clara são difíceis de prever. Técnica avançada. Visão do futuro. Essa habilidade permite ver alguns segundos do futuro de forma nítida, como se fossem flashes ou imagens. Uma técnica extremamente difícil de dominar e só aparece em combate de alto nível. E uma coisa importante, o Haki da observação exige foco constante, porque a distração pode diminuir sua precisão. Agora vamos falar do segundo tipo, Haki do armamento. Esse Haki envolve o uso de energia espiritual para reforçar o corpo, tornando os ataques mais fortes e a defesa mais resistente. Uma das técnicas do Haki do armamento é o endurecimento, a forma mais comum de ser usada. O usuário cobre partes do corpo com uma camada preta endurecida que em níveis altos pode ter um brilho parecido com chamas. É muito resistente, mas pode ser quebrado por golpes extremamente poderosos, como o sem Haki. Essa técnica melhora com o treinamento e enfrentando oponentes mais fortes. O Haki do armamento também pode ser usado em armas e objetos, fortalecendo eles. Por exemplo, quando o Zoro usa o Haki do armamento para poder fortalecer as katanas dele. Quando um usuário usa ele em armas de longa distância, o Haki continua ativo mesmo depois do ataque. Ou tem como botar em arma, e aí suas balas vão estar revestidas de Haki. Por exemplo, podem atingir até usuários de Akuma no Mi do tipo Logia, no caso o Haki do armamento, né? As técnicas avançadas. Emissão. Permite liberar o Haki à distância como uma força invisível que atinge o inimigo sem precisar de contato direto. E destruição interna, uma das formas mais poderosas. O usuário direciona o Haki para dentro do corpo do inimigo, causando danos internos. Pode ser feito com um toque ou com emissão a curta distância, que também pode ser conhecido como Ryo no país de Wano. Haki do Conquistador, ou conhecido como Haki do Rei, mesma coisa, é o mais top de todos. Diferente dos outros tipos de Haki, o Haki do Rei não pode ser aprendido com treino, ele nasce com a pessoa. Sua força depende da vontade do usuário comparada ao do oponente. Quem tem uma vontade parecida ou mais forte pode resistir aos efeitos. Esse tipo de Haki pode fazer outros desmaiarem ou ficarem com medo, principalmente se tiverem uma vontade mais fraca. Quanto maior a diferença entre as vontades, mais forte será o efeito. Técnicas avançadas. Infusão. Permite cobrir os ataques com o Haki do Rei, deixando eles muito mais fortes. Pode ser usado junto com o Haki do armamento para criar golpes poderosos até mesmo à distância. Supressão da observação, também chamada de assassinato da percepção, essa técnica impede que o inimigo use habilidades de previsão ou detecção, bloqueando em parte o Haki da observação. Até agora só o Shanks foi mostrado usando isso. Tem uma habilidade em One Piece que não é um Haki, então eu vou falar pra vocês um pouco sobre ela. A voz de todas as coisas é uma habilidade rara que permite algumas pessoas ouvirem mensagens transmitidas por objetos inanimados e animais que não falam a língua humana. O maior exemplo disso foi o Zunisha tentando falar com o Luffy
Essas mensagens geralmente são inaudíveis ou inteligíveis para a maioria das pessoas, mas indivíduos com essa habilidade conseguem percebê-las, compreendê-las e até obter informações importantes, como as contidas nos poneglyphs. Nem todos que possuem essa habilidade têm consciência disso. Por exemplo, Gold Roger conseguia ouvir os Reis dos Mares e outros seres, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Com o tempo, ele também pôde ouvir as vozes dos Onisha e dos Road Poneglyphs. O Oden também compartilha dessa habilidade, e Momonosuke também, porque eles não são só capazes de ouvir, também são capazes de se comunicar com os Onisha. E também tem a teoria de que a tribo dos Três Olhos pode acessar essa habilidade através do poder do terceiro olho, mas isso daí pode variar entre gente mestiça ou não. A voz de todas as coisas, como eu acabei de falando antes, não é um tipo de haki, mas só que assim, tem gente que acha, mas não é assim confirmado como um tipo de haki, mas é uma habilidade muito interessante. Como eu acabei de falar, o do Roger, cara, ele é um dos personagens de One Piece que morreu e nunca mais voltou. Então se você quer saber dos vários personagens que sumiram e nunca mais voltaram em One Piece, cara, clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Porque assim, o Roger é um dos personagens que você sabe que morreu, mas você nem tinha se tocado. Caramba, ele não voltou, né? Enfim, tem muitos personagens aí que você nem lembra que morreram e também nunca voltaram, né? Porque One Piece com morte é uma coisa bem polêmica, mas tem gente que não voltou, tá? Nem todo mundo voltou. Se você acha que One Piece ninguém morre, clica no vídeo que tá aparecendo na tela. Se inscreve no canal se vocês querem ver notícias de One Piece, cara. Se você quer ficar por dentro dos episódios de One Piece, das novidades. Mas também não vai ser só One Piece, não. De vez em quando tem videozinho de anime interessante aí. Se inscreve no canal aí pra você não perder. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam. E eu espero que vocês tenham gostado e tchau.